Olá pessoal, sou Lucas Maciel, advogado e professor, e aqui é o canal em que nós debatemos temas relacionados ao universo do direito. Hoje nós vamos falar sobre uma questão resolvida pelo TST que considerou válida situação em que há uma recontratação de um empregado um ano depois do encerramento do seu contrato de experiência. Antes, porém, gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal, ative o sininho também, deixe comentário, seu like e se inscreva em todas as nossas redes sociais. Pode rodar a vinheta, João. Bom, pessoal, hoje nós vamos tratar de um tema aqui relacionado ao direito do trabalho, que é bastante interessante, que foi recentemente julgado pelo TST e que gerou uma certa divergência aí em outras instâncias. Então é interessante mencionar aqui com vocês, principalmente porque é um tema muito prático que pode impactar aí no dia a dia, tanto da advocacia quanto também para você que é empresário ou para você que é empregado. Uma situação muito específica, uma determinada convenção coletiva e um acordo coletivo previam a possibilidade da recontratação de um mesmo empregado quando ele já havia passado por um contrato de experiência. Então, a convenção coletiva dizia exatamente assim, que aquele empregado que trabalhou na empresa por um período de experiência, um ano depois do término do contrato de experiência, ele pode ser novamente contratado a título de experiência. E aí o Ministério Público do Trabalho não concordou com essa cláusula, dizendo que não tem sentido, porque se a empresa já o contratou como empregado a título de experiência, não tem por que contratá-lo novamente, mesmo que seja após um ano. Então começou a discussão aí com relação a ser um direito disponível ou não, se é possível legislar sobre isso, acordar por meio de acordo coletivo ou por meio de convenção coletiva acerca dessas questões. Então isso foi passando pelas instâncias até que chegou no TST, que entendeu pela validade dessa cláusula da convenção coletiva, dizendo que mesmo que o empregado já tenha sido contratado há um tempo a título de experiência, nada impede que ele seja novamente contratado, haja vista que já se passou o prazo de um ano e, obviamente, as condições podem ter se alterado, tanto da empresa quanto do próprio empregado. Então, considerou válida essa cláusula. Então, eu vou ler para vocês aqui aquilo que foi base de entendimento do TST, para a gente ver os fundamentos jurídicos lançados pelos ministros. Ao analisar o recurso, o relator, ministro Guilherme Caputo Bastos, manteve a nulidade da cláusula terceira, mas reformou a decisão quanto à cláusula 13. Para ele, após um período de 12 meses, é justificável firmar novo contrato de experiência para avaliar novamente as aptidões técnicas e o desempenho do empregado. O relator observou que o contrato de experiência serve para que ambas as partes avaliem a compatibilidade profissional e as condições de trabalho. Caso o empregado não se adapte, o vínculo pode ser encerrado sem se tornar definitivo, tendo em vista o caráter de precariedade. Segundo Caputo Bastos, a matéria é plenamente passível de negociação entre os interessados, porquanto não há violação de direito absolutamente indisponível, nem previsão do rol das hipóteses elencadas no artigo 611b da CLT. Ele acrescentou que a celebração de um novo contrato de experiência mostra-se razoável quando transcorrido o período de 12 meses. Para o ministro, o intervalo de um ano entre as contratações possibilita situações inéditas na relação de trabalho, o que justifica uma nova avaliação recíproca entre as partes. Ele afirmou que esse prazo é suficiente para legitimar a reabertura do período experimental. Com esse entendimento, o relator defendeu a reforma do acórdão regional, sustentando que a cláusula aborda a matéria passível de negociação coletiva nos termos do artigo 7º, 27 da Constituição Federal, não ultrapassa os limites traçados pelo próprio texto constitucional e pelo artigo 611b da CLT e estabelece um prazo razoável entre os contratos. O ministro Maurício Godinho Delgado apresentou voto divergente e defendeu a manutenção da decisão do TRT. Para ele, não seria possível firmar novo contrato de experiência após o término de outro, uma vez que o pacto precedente não se extinguiu em função da execução do serviço especificado ou da verificação de certo acontecimento, como quer o artigo 452. Extinguiu-se em função do cumprimento do prazo autorizado de experimentação. Na visão de Godinho Delgado, a sucessão de contratos de experiência, a celebração de um após
um vínculo por prazo indeterminado tenderá a configurar evidente fraude trabalhista. Por maioria, a seção de dissídio coletivo do TST decidiu restabelecer a validade da cláusula 13ª do acordo coletivo. Ficaram vencidos os ministros Maurício Godinho Delgado, Lélio Bentes Corrêa e Agra Belmonte, que votaram pela manutenção da nulidade. Portanto, caríssimos, vocês observem aí que há uma divergência no TST sobre isso, porém a maioria venceu e manteve aí a possibilidade, sim, da colocação desse tipo de cláusula dentro de um contrato de trabalho relacionado aí a uma questão do contrato de experiência. O que ficou valendo, então, é que se o empregado realizou um contrato de experiência e já se passaram mais de 12 meses desse fato, ele pode ser novamente contratado a título de experiência sem que haja nenhum tipo de fraude, o que foi confirmado aí pelo TST. Ok? Então esse foi o nosso tema de hoje. Aguardo vocês aí nos próximos vídeos. Até lá!